Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pra quem já me conhece, deve ter reparado alguma coisa. Tirei o aparelho de cima, eu tava de baixo. Nunca tinha colocado essa cor prateada, mas pro último mês do aparelho de baixo eu decidi colocar. Eu vou voltar a estudar pro vestibular. Ainda não saiu os resultados do Enem, hoje é dia 23 e é uma sexta-feira, é o último dia pra trocar vagas, pra fazer alguma mudança no SISU. E eu fiz uma decisão. Eu sei que desde o início desse canal eu falei sobre as minhas duas opções de curso, que seriam primeiro direito, porque foi, gente, é o meu amor à primeira vista. Tipo, eu quero esse curso há anos e eu sempre fiquei relutando em escolher um novo curso, um outro curso para deixar de segunda opção, porque para mim era tão certo o que eu queria que eu não tinha uma segunda opção. É tipo aquela história de, tipo, quando você chegar num canto, você queima os barquinhos e não tem plano B. E só que eu fiquei ficando mais realista de que direito é um curso muito concorrido, eu teria que ter sim uma segunda opção, já que, como eu sou região metropolitana de Fortaleza, a única opção mesmo de onde eu posso estudar é o S Fortaleza ou o UFC Fortaleza. Eu não tenho como ir para outras regiões, outros estados, porque eu sou uma pessoa baixa renda. Então, eu precisava de outra opção de curso. Me veio 3 cursos que talvez eu tivesse interesse: psicologia, fisioterapia e nutrição. E, no meio disso tudo, eu optei por psicologia porque eu sempre gostei de estudar sobre essa área, de saber mais sobre isso, de entender mais sobre isso. E deixei meio em stand-by fisioterapia e nutrição. E fiquei nisso no terceiro ano todo, pensando que eu ia primeiro direito, depois psicologia. Quando chegou esse resultado meio maluco do Enem e essas várias mudanças que tiveram tanto no SISU quanto no próprio Enem, eu vou deixar até um vídeo mostrando, contando na verdade tudo o que eu senti com esse processo de início de SISU e os resultados da nota do Enem. Foi o último vídeo do canal. Eu comecei a ser mais realista e perceber, com essa nota, eu não passo em direito. Eu até fiquei na primeira, segunda e esperei até a terceira parcial para saber minha colocação em direito. E tava muito longe. Nas cotas eu tô mais perto, mas ainda é muito longe. E, gente, vamos ser sinceros, ninguém que consegue passar em direito vai largar direito no UFC. Tipo, muito imp... Então, eu fiz uma decisão. Eu não vou concorrer mais a direito. Eu vou ter perdido uma chance de entrar na universidade se eu continuar mantendo essa primeira opção, porque tá inviável. Então, primeiro lugar foi psicologia. E o segundo lugar? Pensei em deixar vazio, pensei em colocar outros cursos e eu fiquei só refletindo. E eu cheguei à conclusão que eu ia voltar. Sabe aqueles cursos que estavam em stand-by? Eu tomei a decisão que eu ia pensar mais sobre eles novamente. E tomei a decisão que eu ia colocar a fisioterapia como a segunda opção de curso. Enfim, eu voltei a estudar para o vestibular. Eu vou estudar para a UES e para o Enem. E nessa primeira semana de estudos, eu comecei na terça-feira, dia 20. Eu tinha planos. Eu queria nessa semana, de terça a sexta e talvez o domingo, eu revisar todos os erros que eu fiz no Enem 2025. E aí eu separei assim. Na terça-feira, eu vou botar uma fotinha aí pra vocês do que eu tinha planejado nessa agenda. Tá muito mais organizado, mas não liga não. Eu queria corrigir o Humanas 2025 e fazer o Humanas Bernoulli 00 2025. Então, na quarta-feira, eu queria corrigir linguagens, fazer linguagens Bernoulli 00 2025. E eu queria estudar inglês, porque eu sou péssima. Desde o ano passado eu tô estudando mais ativamente inglês para ver se eu melhoro. Inclusive, né, no ano passado, as questões eram consideradas fáceis e médias, e eu acertei todas. Me deixo muito feliz, porque, tipo, eu tenho muita dificuldade nessa língua.
Na quinta-feira, eu queria fazer várias coisas, que foi ontem. Mas eu tinha que resolver certas pendências no centro, porque eu tinha que ir no dentista tirar para ele. Tinha que ir em algumas lojas comprar certos artigos. E tinha que buscar meu medicamento, porque eu tomo Rocutan. Pra quem não sabe. Quando chegou a tarde, depois de fazer o exercício de casa, eu consegui estudar. Aí eu revisei os erros de humanos que eu tinha tido no Bernoulli. Foram 9 erros. De 45. Eu revi os erros de natureza do Enem 2025, isso demorou, 2 horas e meia. Porque, gente, toda a questão de natureza, ela tem uns 3 conteúdos envolvidos. Sempre vai ter alguma coisa que você não sabe numa questão. Se você chega na prova de naturezas e você consegue acertar as 45 e você não fica em dúvida em nada, meus parabéns. Eu queria mostrar exatamente o que eu tô fazendo, mas eu ainda não encontrei uma forma de gravar isso. Eu acho que aqui vai dar certo, olha. Achei um novo ângulo. Eu tô fazendo essas revisões de erros do Enem pelo canal do Aprova. Porque eles lançaram isso aqui, assim que saiu o Enem. Mas como eu já corrigi as provas, eu sei, se eles errarem alguma questão, eu tenho noção de procurar outras respostas, sabe? Eu tô separando meus erros em falta de conteúdo, falta de interpretação e falta de atenção. E aí fica, assim, uma questão corrigida. Eu tento procurar bastante o conteúdo do que eu realmente errei. Se tem cálculos, eu fico olhando para ver se eu não errei algum cálculo, para ver se eu não errei uma interpretação, e aí eu faço essa análise da questão. Às vezes tem questões que eu nem erro, mas mesmo assim eu corrijo. Deixa eu procurar uma aqui. Tipo essa. Porque eu queria ter certeza que eu não tinha acertado por chute. Aí é isso, eu vou começar a corrigir matemática. Aí pode ter gente perguntando qual é esse tablet e posteriormente qual é a caneta que eu estou usando, caneta digitalizadora. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para vocês. Num vídeo passado também me pediram o link da minha lapela, que é a que eu falo agora. E eu também vou deixar na descrição. E também pode ter gente perguntando como é que eu classifico meus erros. Como eu já expliquei, é por falta de conteúdo, interpretação ou atenção. Mas como é que eu sei que é um desses 3? Reler a questão. Quando a gente relê a questão e percebe que teve alguma informação que você não prestou atenção, literalmente, é por falta de atenção. Que aquela informação que estava ali, você leu, passou por cima, não considerou para resolver a questão. Podia ser um valor ou uma condição que era importante para a questão. Por falta de interpretação. Às vezes tem uma informação na questão que você literalmente não consegue entender o que ela significa. Você até prestou atenção que ela está ali, mas você não sabe exatamente o que fazer com aquela condição, ou então até a informação adicional do texto. É por falta de interpretação. Agora, se tem algum conteúdo dentro da questão, algum conceito que você não sabe, e que isso fez com que você errasse a questão, por exemplo, se você está lendo uma questão de linguagens e você identifica que ela é de literatura, você tem lá um poema e você tenta identificar de qual período é aquele, você identifica que é do simbolismo, mas não sabe relacionar aquilo com a questão, provavelmente você está faltando conteúdo, porque muitas vezes eles não aparecem na nossa cara, mas é importante para resolver a questão. Terminei de fazer a correção do Enem 2025. Ela fica mais ou menos assim, ó. Nesse último ano de Enem, nessa prova, eu só marquei as erradas. Então, as que tá certa não tem nenhuma anotação assim. A não ser que eu tenha ficado com dúvida e eu queria ver a resolução dela. Eu fiz isso em 1 hora e meia. Eu voltei em alguns conteúdos.
E tinha resoluções que, por mais que ela parecesse bem feita, eu não conseguia entender. Aí eu tinha que procurar outros vídeos. E eu uso esse aplicativo YPT, que é ele aqui, ó. Tá aparecendo aqui. Que ele serve para cronometrar tempo de estudo. É literalmente para isso que ele serve. E é isso. Deixa eu tentar ver aqui. Porque eu tô com a conta nova. Enfim, eu uso ele desde maio de 2025. Eu gosto bastante dele. E ele me permite ter noção de quanto tempo de estudo eu tô tendo. Porque no meu terceiro ano, eu sentia muita pressão de, tipo, estar estudando certas horas do dia. E eu achava que eu não tava fazendo o suficiente, mesmo, tipo, estando morta no final do dia. E aí, tipo, nesse aplicativo eu consigo ter consciência de quantas horas eu estudei no dia e, tipo, averiguar a minha produtividade e o meu cansaço também. São 12h07 e agora eu vou voltar a estudar. Eu vou fazer a correção dos meus erros no Bernoulli de linguagens. Não são muitas, eu acho que eu vou demorar mais ou menos meia hora corrigindo elas. E depois, talvez eu tenha que sair para treinar dirigir carro. Adoro a aleatoriedade das coisas, mas o meu irmão tá me ensinando a dirigir. Então, vamos aproveitar a oportunidade e eu fico assim disponível na hora que ele pode, eu vou. Então, ele mandou mensagem dizendo que podia, então estaremos indo. Cheguei agora do treino. Toda descabelada. Agora são 3h15 e eu vou continuar, na verdade, a prova do Bernoulli. Naquela meia hora que eu até mostrei assim, fiz a brincadeirazinha. Eu fiz só questões de biologia e um pouquinho de química. As que tinha cálculo eu não fiz porque eu tava fazendo no celular. Então fica muito complicado pra segurar a caneta com o celular. E é isso. Concluímos as metas de hoje. E a última coisa que eu vou fazer no dia sobre estudos para vestibulares vai ser passar tudo que eu tive de dúvida pro Anki e pegar algumas informações de que eu tive dúvida. Hoje, quando eu tava revendo meus erros de linguagem, eu tive dúvidas sobre concretismo e não concretismo. Eu até anoto na agenda pra me lembrar que eu tenho que ver alguma coisa sobre isso hoje. Aí eu acho que eu vou ver uma pequena videoaula. Mas é isso. Concluímos por hoje. A gente se vê toda quinta. Já se inscreva no canal pra acompanhar essa saga e beijo.
Tchau!